Bom dia a todos e todas. Nós somos do grupo de pesquisa em ensino e aprendizagem de ciências e também do grupo de estudos e pesquisa em educação e tecnologia, GPAC e GPTEC. São dois grupos que têm, durante esses últimos anos, trabalhado juntos, né? E desenvolvendo atividades junto com nossos orientandos. O grupo é composto por professores do IFBA, e com professores e alunos, né, do doutorado, agora do mestrado também, e nós temos nos reunidos, né, na intenção de realizar sessões de estudo, de discussão e de debate. Enfim, o grupo de pesquisa hoje trouxe como proposta fazer um relato de experiências de nossos orientandos, de nossos alunos e doutores, né, com o Conselho de Ética. Sempre, durante as nossas experiências, seja na orientação de IC, no TCC, ou até mesmo no mestrado, no doutorado, em aula, inclusive, semana passada, há muitos questionamentos e dúvidas dos alunos, né? Porque, evidentemente, cada um tem o seu problema, tem o seu objeto, então tem sua característica própria, que tem seu participante específico, e isso demanda questionamentos e dúvidas diante, às vezes, da experiência do colega. Então, nós temos o nosso conselho de ética dentro da nossa instituição, mas hoje a intenção aqui é trocar experiências e relatar como que, enquanto orientando os estudantes, né, submeteram os seus projetos e como foi o caminho, a trajetória que eles vivenciaram, né? Nós não vamos aqui estar entrando em assuntos que diz respeito efetivamente a um conselho de ética formado dentro de uma instituição. É apenas aqui uma troca de experiência dos alunos do doutorado em difusão do conhecimento. Então, hoje nós temos aqui a Maria Mercedes, não é? Que é doutoranda no programa multidisciplinar em difusão do conhecimento, não é? Ela é formada em pedagogia pela Universidade Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Tem especialização em psicologia cognitiva, é mestre em educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente é pesquisadora nas áreas de educação, formação de professores, pedagogia e afetividade. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino fundamental e docência universitária. E passou também recentemente pelo o seu projeto pelo Conselho de Ética. Temos em seguida também o professor Elias Antônio Almeida da Fonseca, que é doutorando também, né, em difusão do conhecimento, mestre em educação matemática para a Federal de Juiz de Fora, licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo, me parece, e especialização em mídias na educação pela UESB, e é professor de matemática da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, atuando como vice-diretor no Complexo Integrado de Educação de Itamaraju. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática e tecnologias educacionais. Também vai nos contar sua experiência com seu projeto e seu objeto, quando submetido ao Conselho de Ética. E temos a nossa doutora pelo IFBA, primeira doutora pelo IFBA, Inacilma Andrade, né, em difusão do conhecimento. Inacilma possui graduação e mestrado em contabilidade pela Fundação Visconde Cairu, especialista em auditoria contábil, engenharia econômica de negócios e perícia contábil. É professor do ensino superior, atua na graduação e como professor visitante de cursos de pós-graduação das instituições de outros estados, né? Atualmente, ela é professora associada à na Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA, possui projetos de extensão e pesquisa nas áreas de tecnologia, cultura organizacional, planejamento estratégico, inovação e empreendedorismo. Desde já eu agradeço a participação de todos os presentes, e, em particular, eu quero agradecer aqui a disponibilidade dos três colegas nossos, né, orientandos, que estão vindo aqui trocar essas experiências conosco. Espero que seja uma grande oportunidade de troca de informações, de experiência, de inquietações também, faz parte, tá? Uma boa preleção a todos e escuta.
Bom dia para todos e todas. Eu sou Maria Mercedes Gomes da Boim, sou orientada da professora Ana Rita Silva Almeida Chiara. E eu vou contar para vocês um pouco de minha experiência com o Comitê de Ética e Pesquisa. Por favor, Ananda, se você pudesse compartilhar a apresentação. Eu trouxe uns slides, não, para ajudar, não, na visualização. Perfeito. Então, como já estava falando, o tema para hoje é a experiência com o Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Como se trata de uma narrativa das experiências, eu queria começar falando que é a segunda vez que eu vou passar pelo Comitê de Ética. A primeira vez foi no mestrado. Espera um momento, a Ananda vai muito rápido. Então, a primeira vez foi para o Comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana. Naquela época, eu estava recém-chegada ao Brasil e eu fiz todo aquilo de uma maneira quase autômata, né? E eu fazia o que me disseram que eu tinha que fazer, sem pensar muito o porquê eu estava fazendo aquilo. Agora, isso foi em 2018. Unos anos depois, e já com mais estudos e mais conhecimentos, eu acho que eu estou atuando com uma maior consciência do porquê eu tenho que enviar meu projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa. Por favor, Ananda, a seguinte. Então, o porquê eu devo enviar meu projeto para o Comitê de Ética é, primeiramente, para salvaguardar os direitos e a dignidade dos participantes ou colaboradores da pesquisa. Aqui eu queria fazer uma observação. Eu tenho que falar desde um princípio de participantes e colaboradores da pesquisa. Já não é aceitável que eu fale de sujeitos, porque se eu falo de sujeito, eu não estou respeitando esses participantes que são seres humanos. Eles não são sujeitos, eles são colaboradores, eles são participantes, eles são fundamentais em minha pesquisa. Sem a participação deles, eu não vou conseguir atingir meus objetivos. Essa é a primeira consideração que eu tive que fazer, né? A segunda, digamos, que eu tive que entender é que na construção de aquele projeto que eu devia submeter, eu tinha que aprofundar nos riscos e benefícios que minha pesquisa ia trazer tanto à comunidade como à instituição. Então, a pesquisa e o comitê de ética, eles vão contribuir para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade, dessa comunidade onde fica inserido a instituição onde eu estou fazendo minha pesquisa. E, finalmente, o Comitê de Ética vai contribuir à valorização da pesquisa, que vai receber o reconhecimento de que a proposta é eticamente adequada. Ser aprovado pelo Comitê de Ética, ele nos vai dar, digamos, um número de parecer aprobatório que ele vai ser muito importante. Ele vai ser como nosso cartão de apresentação nas pesquisas. Quando você vai publicar, você vai precisar desse número de parecer para você poder comprovar que sua pesquisa está eticamente adequada. Seguinte, Ananda. Para a submissão do projeto, de meu projeto de pesquisa, ao Comitê de Ética e Pesquisa, eu dividi isso em 3 fases. Antes da submissão, durante a submissão e depois da submissão. O antes se refere ao planejamento que eu devia fazer, o durante, quando já eu estou na plataforma Brasil, e o depois, quando já eu enviei meu projeto e devo esperar os pareceres, né? Seguinte, por favor. Então, essa parte de antes, o planejamento, é muito importante, porque eu não podia entrar na plataforma se eu antes tenho um conhecimento e se antes eu não ter várias coisas já preparadas. O primeiro que eu tinha que fazer era revisar aquelas resoluções que tinham relação com a pesquisa.
que son las 466 de 2012 y las 510 de 2016. Luego de eso yo revisé Manual do Pesquisador, la plataforma Brasil, porque ele é muito ilustrativo, e aí quando eu ia entrar à plataforma, eu tinha um conhecimento do que esperava e do que eu devia fazer. O seguinte que eu fiz foi mi projeto. Eu escrevi mi projeto com muito carinho, mis objetivos, minha hipótesis, toda a metodologia detalhada. E uma coisa que eu quero aqui destacar é que esse projeto que eu vou enviar como anexo, ele tem que coincidir completamente com a informação que eu estou cargando na plataforma. Aí não pode haver nenhum tipo de discordância. Se eu escrevi uma coisa no projeto, isso mesmo eu tenho que escrever na plataforma quando estou prendendo todos os dados, né? Eu fiz um checklist para ver que eu estava enviando todos os documentos que eu acreditava, ¿no?, que eram pertinentes. Elaborei o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. É muito importante esse término de concordância de consentimento, porque ele vai ser cobrado quando você vai a coletar os dados. Então, eu fiz aquele TCLE com muita dedicação, tentando que ele fosse o mais completo possível. E também os outros documentos, como orçamento, cronogramas, instrumentos e outros, né, que você vai poder chequear no checklist. O seguinte. Agora, e aí eu tenho todo já planejado, e eu entrei na plataforma. Como já eu tinha entrado anteriormente, já eu estava cadastrada, era simplesmente me logar, botar a minha senha e entrar. O seguinte era preencher todas essas informações que a plataforma me pidiu naquele momento. São várias etapas que eu tenho que aprender: dados pessoais, dados da pesquisa, metodologia, as referências, os riscos, os benefícios da pesquisa, uma quantidade de informação. Aí ela me deu a opção de imprimir a folha de rostro. Imprimi a folha de rostro, que devia ser assignada pela autoridade do IFPE, nesse caso o vicerrector de pesquisa. Luego eu digitalizei ela e enviei com todos os outros documentos que eu tinha que enviar. Quando não chega essa etapa, que uno envia todo, ¿no?, uno sente um respiro, porque foi o que eu senti. Uno acha que já terminou, mas não terminou. Terminou uma etapa, mas não terminou todo o processo. Vamos continuar, Ananda, com a seguinte. Depois que já eu enviei meu projeto, fica a esperar. A gente está esperando a aprovação. Em alguns casos, ela é aprovada imediatamente, mas pela experiência, minha experiência e da maioria de meus colegas, a gente não é aprovado na primeira vez. A gente vai receber provavelmente algum tipo de pendência. Você vai ter que enviar uma carta-resposta com alguma correção, com alguma emenda, e provavelmente você vai ser cobrado de algum outro documento que o Comitê de Ética considera que está faltando. Você vai fazer isso uma vez, 2 vezes. Em meu caso, foram 2 vezes. A primeira vez, eles falaram de uma palavra que eu estava usando, porque eles vão ler, eles leem todo o projeto, parágrafo por parágrafo, linha por linha, leem todo. E eles me falaram de alguma palavra que eu estava usando inadequadamente. Provavelmente, como vocês sabem, eu sou estrangeira, mesmo que estou falando português e escrevo português, mas como ser humano, tenho o direito de errar, né? E erro. O importante não é que eu erre, sino que eu tenha a capacidade de emendar meu erro e aprender dele, né? Então, fiz minha carta-resposta e detalhei cada coisa que eles pediam para mim, dando a resposta e enviando os documentos. A segunda vez, eles me cobraram um termo de uso de imagem. Aí eu tive que contestar que eu não precisava desse termo, porque eu não ia usar a imagem do participante. Eu solamente ia usar a voz deles para transcrever as entrevistas.
Y bueno, luego de eso, finalmente, mi proyecto fue aprobado. Y ahí uno piensa, oh, ya fue aprobado, fico ya feliz, claro, fiqué muy feliz. Fueron como 2 meses que esa experiencia duró, disculpen. Y luego que he aprobado, ya todo acabó. Pues no es así. Mi proyecto aprobado, les van a emitir un parecer aprobatorio y ahí, en ese momento, es que va a comenzar o trabajo de campo, que es la etapa en que yo estoy actualmente. El trabajo de campo, la colecta de las informaciones, el posterior aprobación del comité de ética y ahí vocês, porque conmigo aconteció, va a ser cobrado do TCLE. Cuando yo contacté a profesora, una profesora de una de las turmas, para decir que yo quería hacer el cuestionario los estudiantes, o primero que ella me falou foi: você tem o TCLE? E eu falei: eu tenho. E eu fui aprovada pelo comitê de ética. Aí foi que eu comecei a usar aquele número de parecer. Eu falei para ela: eu fui aprovada pelo comitê de ética com o parecer tal, e sim, eu tenho o TCLE. E quando eu fui aplicar meu questionário, eu apresentei o TCLE em 2 vias, uma para o participante e a outra para mim. E eu tenho aqui já, esse é um exemplo dele, né? Mi TCL asignado por um participante, porque vocês têm que levar com a coleta de dados aquele TCLE para garantir a segurança do participante e também para garantir que você está cumprindo com aquela normativa. Além disso, eu devo cumprir um cronograma. Claro que o cronograma é flexível e pode ter variações, porque uma coisa é o que você planeja e outra coisa é o que se efetiva realmente no campo, e devo enviar os relatórios parciais e finais. Mi próximo relatório parcial, ele deve ser enviado em junho. Y luego o relatorio final será posterior a mi defensa, que espero seja en febrero de 2024. Entonces, esa fue mi experiencia con el comité de ética y es una experiencia que la trasciende un momento de aprobación. Él ainda no campo, yo sigo con esa aprobación del comité de ética. Entonces, para culminar, Ananda, a siguiente, por favor, é a última já. Eu vou deixar vocês com este pensamento, né? A ética requer uma certa dose de previsibilidade que incomoda a quem não suporta limites. Isso tem que ver muito com que a gente tem que antecipar qualquer risco e poner limites, porque a gente tem que salvaguardar a integridade física, emocional, psicológica dos participantes. Então, muito obrigada a todos pela atenção. E, bom, eu não sei se seria conveniente seguir e deixar os questionamentos para o final, né? Acho que seria melhor. Então, vou deixar a continuação a meu companheiro. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Mercedes. Agora a gente vai seguir com Elias. Elias, já projeto para você? Tá, já vou botar. Obrigada. Bom dia a todas e todos, né? Eu sou Elias Fonseca, Elias Antônio Almeida da Fonseca. Meu orientador, né, o professor Romilson, a minha co-orientadora, a professora Maria Raidal. Eu tenho, assim, o privilégio, né, desses 2 ótimos orientadores. E quando pensei em fazer a submissão no comitê de ética, né, eles foram os primeiros a me orientar, né, me dar alguns conselhos. Mas eu contei também com a orientação de alguns colegas. Eu devo muito aos conselhos da Adriana Vieira, né? Ela, inclusive, eu não sei se ainda faz parte, né, do comitê de ética, mas ela pelo menos já pertenceu, né? E tem um conhecimento amplo, né, em relação ao comitê de ética, principalmente em relação ao IFBA, né?
E, assim, ela me deu boas sugestões, né? E também eu contei com algumas dicas dessas duas colegas que estão comigo hoje, né? Da Ina Silma e da Maria Mercedes, que elas já tinham feito, né, o processo e também me ajudaram nesse processo. De fato, eu senti algum temor, né? Inicialmente, todos acabam sentindo assim, algum certo receio, né? Porque é certo que alguns colegas, né, em outras experiências, não são assim, experiências, não apresentam experiências muito boas, né? Tem um colega, por exemplo, que aqui do doutorado, que o projeto dele foi aprovado agora, após 2 anos, né? No entanto, cada uma pesquisa, cada um projeto tem uma realidade diferente, né? Existem pesquisas que demoram mais, existem pesquisas que podem ser aprovadas mais rápido, né? No caso do Comitê de Ética do IFBA, né, costumam se aprovar com mais rapidez. Já outros comitês de ética podem demorar mais, certo, gente? Então, é por aí. Eu vou apresentar para vocês aqui algo mais específico, né? Mais específico ainda do que o que a colega Maria Mercedes apresentou, voltado exatamente para a minha experiência, ok? Ananda, por favor, prossegue aí. Então, inicialmente, no dia 3 de março de 2023, né, do presente ano, após várias consultas, né, várias leituras, e após já estar com esses documentos, né, ter providenciado esses documentos, eu apresentei os documentos que eu vos apresento aí, né? A folha de rosto, a Maria Mercedes já falou como é gerada essa folha de rosto, né, lá na plataforma Brasil, né? Já é a penúltima etapa da plataforma Brasil. Sem ela, você não consegue prosseguir, você não consegue finalizar, né, o processo de submissão. É necessário que você tenha essa folha de rosto aí. Você retira essa folha de rosto, assina, né? Tira lá da plataforma Brasil, assina, manda para o dirigente, né, superior, dirigente máximo da instituição. Ele assina também e você digitaliza e envia junto com os outros documentos, tá? E os outros documentos são esses: a declaração do pesquisador responsável, né, pela coleta de dados, você declarando ali que você não vai iniciar a pesquisa antes de ser aprovado no comitê, ok? Conforme as resoluções, né, no 466/2012, que praticamente é a resolução que norteia todo o processo, né, de submissão no Comitê de Ética. A declaração assinada também pelo pesquisador responsável, comprometendo observar, né, todos os requisitos dessas resoluções, que é a 466 e a 510 de 2016, a 466 de 2012 e 510 de 2016. Tá? Então, você vai fazer uma declaraçãozinha, né, informando que vai obedecer todas as regrinhas contidas lá. Uma declaração de autorização do lugar onde você vai realizar a pesquisa. No meu caso, aí é uma escola. E eu fiz a diretora da escola, né, a diretora máxima, fez a autorização. E o projeto de pesquisa detalhado. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei nesse projeto, né? Mas é interessante que tenha algumas coisinhas a mais do que nós costumamos colocar no projeto, ok? O orçamento financeiro detalhado, você precisa desse documento, né? Dizer aí o quanto você vai gastar, né? Se o financiamento é próprio, é você que vai pagar por isso, ou se alguém vai pagar por isso, tá? Se é uma outra fonte, se tem uma outra fonte de recurso que não seja você, ok? O seu cronograma de execução, você vai precisar disso, e o termo de consentimento livre e esclarecido, né? O TCLE. No meu caso aqui, eu coloquei o TCLE apenas, né, porque eu vou trabalhar com pessoas maiores que 18 anos.
Se você for trabalhar com crianças ou adolescentes, você vai ter que usar o TALI, certo? Você vai continuar usando o TCLE, mas você vai ter que também ter o TALI para que a criança ou o adolescente assine o TALI e os pais, no caso, assinarão o TCLE, ok? O currículo o currículo do seu orientador, e se você tiver um co-orientador, o currículo do seu co-orientador, ok? Atualizado aí nos últimos 12 meses. A declaração, se haverá ou não cooperação estrangeira, você vai dizer lá, não tenho cooperação estrangeira, ou tenho, né? Parei com cooperação estrangeira. A declaração de não coleta de material biológico e não envio de material biológico para o exterior, né? Geralmente, quem faz isso aí é o pessoal da saúde, né? Assim, os comitês de ética também têm uma regulamentação voltada para a saúde. Então, embora a gente não, assim, parece quem está, por exemplo, em áreas diferentes da saúde, né? Mas por que tem que enviar isso? Simplesmente você vai dizer que você não está trabalhando com material biológico, ok? Eu sou Romil, sempre me aconselhou sobre isso. Olha, gente, faça o que pedir, não fique discutindo, porque você vai acabar perdendo tempo, né? Então, assim, você vai lá, faz a declaraçãozinha, olha, eu não trabalho com material biológico, não vou, né, utilizar material biológico e também não vou enviar para o exterior. Coisa bem simples, ok? E a declaração de confidencialidade, né, de grupo focal. Isso é bem específico. No meu caso, que vou trabalhar com grupo focal, ok? Me pediram essa declaração aí. Outras pessoas poderão pedir outras coisas aí, né? Talvez sejam necessárias que você acrescente aí no seu, né, no seu rol de documentos, ok? E instrumento de coleta de dados, isso aí é para todo mundo, né? Você tem que estar com seus instrumentos já prontinhos, né? E enviar todos eles, ok, gente? Então, esses aí foram os documentos obrigatórios que eu enviei, né? No dia 3 de março de 2023. Por favor, Nanda, passa para o próximo slide. No próximo slide, vocês verão aí, aqui à direita, né, a estrutura do projeto detalhado. Esse projeto detalhado, ele vai ser inserido, né, lá na Plataforma Brasil. Você tem o seu projeto aí, né, do seu jeito, só que algumas coisas que o Comitê de Ética exige, muitas vezes nós não temos nos projetos, em nossos projetos, né? Por exemplo, o resumo é normal, né? Introdução, a justificativa, problema de pesquisa, hipóteses. Agora, olha esse item, desenho do estudo. Esse item aí, eu não tinha meu projeto, né? Eu tive que acrescentar, porque esse item vai ser inserido lá na Plataforma Brasil, ok? Aí você vai falar aí um pouquinho da sua metodologia e tal. Ela é uma espécie de resumo. Esse desenho do estudo é muito parecido com o resumo, ok? Os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, lá na Plataforma Brasil, chama de objetivo primário, objetivo secundário, ok? Mas significa a mesma coisa, né? Essa fundamentação teórica eu deixei, né? Mas não é obrigatório estar, ok? Mas sim, é interessante. A metodologia é obrigatória, a análise e interpretação dos dados é obrigatória, você vai ter que inserir lá os aspectos éticos da pesquisa, tá? Dispositivos para registro de dados, critérios de inclusão e exclusão, isso eu não tinha em meu projeto, né? Tive que acrescentar, ok? Resultados esperados, limitações do estudo, riscos, você tem que dizer quais são os riscos, toda pesquisa tem riscos, né? Por menores que sejam, mas tem, ok? Benefícios, vai ler sobre os benefícios. Esses impactos já são benefícios, tá? Os impactos científicos, impactos pedagógicos, difusão de inovação, impactos socioeconômicos, são os benefícios do seu projeto, né? E aí o orçamento, o cronograma, referência e os instrumentos de coleta de dados. Tudo isso aí, gente, essa última parte que eu li, são documentos obrigatórios, né? Que devem estar contidos no seu projeto detalhado. Agora, tem um detalhe. Quando você está inserindo esses itens lá na plataforma,
lá o espaço é bem menor do que o que você tem aí no seu projeto detalhado. Lá eles colocam 4.000 caracteres com espaço, me parece, tá? E aí você tem que fazer isso aí né, numa parte e colocando, né, diminuindo o tamanho que você tem aí, né, da sua escrita. Então, do jeito que está aí, vai para lá, mas o que você vai inserir, preencher nos espaços da Plataforma Brasil, lá é bem limitado, tá? Lá você não vai colocar exatamente tudo do jeito que está aí. Ok, gente? Vai diminuir. Por favor, passe para frente, Ananda. Tem alguém com o microfone ligado. E aí, pessoal, menos de 30 dias, foi bem... Antes de 30 dias, eu tive já uma resposta, tá? A resposta foi o parecer, né? Ele chama parecer consubstanciado do CEP. E esse parecer, ele trouxe para mim algumas pendências, como a colega disse anteriormente, né? Mercedes disse anteriormente, é difícil ser aprovado logo de primeira, né? Então, eu não fui aprovado de primeira. Embora eu tenha sido aprovado num tempo, para mim, considerado, né? Tempo muito rápido, eu tive algumas pendências. É o que eu vou trazer para vocês agora. Então, está aqui, né? Eu trouxe só para vocês verem, né? Como é um parecer. Eles põem aí o título da sua pesquisa, né? O nome do pesquisador, a versão, era a primeira versão, né? E o número aí do seu CAI, né? Que é o que você vai utilizar agora, que você foi, né? Aprovado e tudo, vai estar aí, você vai utilizar esse número aí para esse projeto, para outros projetos, no caso, gerará outro número, né? A instituição proponente e dizendo aí quem é o patrocinador, né? No caso aí, é o financiamento próprio, sou eu mesmo que estou financiando o meu projeto. Passa para frente, por favor, Ananda. E aí vieram as recomendações, isso aqui é importante vocês perceberem, né? Como é que o CEP trabalha. Ele enumera, né? Colocou aqui recomendações, eu tive 5 recomendações, ou seja, 5 pendências. E aí, conversando com o professor Romilson, ele ficou feliz porque falou, olha, fique tranquilo, porque costumam vir pendências piores do que essas, né? Então, essas pendências aqui são simples, né? Eu não vou ler todas para vocês, depois, se vocês quiserem ter acesso, não tem problema, eu posso até enviar para vocês verem como é, né? Foram 5 pendências simples, né? A primeira que ele diz para mim, ó, esclarecer quem fará a avaliação do jogo através do instrumento de avaliação de jogos digitais. Eu tinha colocado lá um instrumento de avaliação, né, que é de um outro autor, de uma outra pessoa, mas eu não disse lá, não deixei bem claro no projeto quem é que iria fazer essa avaliação. Se seria eu, o próprio pesquisador, ou se seriam os alunos, né, que vão lidar com os jogos. Isso não ficou muito claro no pedimento deles, pedindo para que eu esclarecesse isso, né? E aí pedi também para alterar o valor o valor que eu iria gastar, né? O meu orçamento, coloquei lá um número errado, eles pediram para eu consertar. Então, eles olham esses detalhes, tá? A gente temos que procurar fazer assim, o mais perfeito possível para evitar, né, transtornos. Então, coisas bem simples, né? Corrigir um ano da resolução, teve um momento lá que eu coloquei esse ano da resolução, que é o 5º item, 466/2012, acho que houve uma falha lá, né? Coloquei um outro número, e aí ele pediu para consertar. Então, foram coisas simples. Eu não tive, assim, particularmente, nenhum problema, né, com a questão das recomendações. Ok? Passa para frente, por favor. E aí, eu fiz a resposta, assim, que também é interessante, né? Você vai fazer agora uma carta-resposta de posse, né, de posse das recomendações, você vai responder essas recomendações. E aí eu não trouxe o formulário todo, né? Não tinha nem como colocar aqui no slide, mas eu fiz um recorte e trouxe para vocês verem aí como é que eu fiz, né? Primeiro, aí você coloca lá o título, né, da sua pesquisa, o nome do pesquisador. Isso aqui eu não achei, assim, lá na Plataforma Brasil, não.
Isso aqui, né, eu conversando com alguns colegas aí, professores e tudo, eu peguei um modelo de alguém e usei, tá? Então, você agradece, né? Porque eu fiz um agradecimento aqui, falei que as inadequações descritas, né, no parecer foram devidamente corrigidas e enquanto se destacadas na cor vermelha. Isso é interessante, né? Você fazer esse destaque aí para que eles, lá no projeto, que lá no projeto você tem que mudar, né? Eles consigam destacar, né, o que você alterou. E aí você agradece pelas, né, recomendações e tal, e cria aí o seu formuláriozinho. Eu coloquei aqui a primeira, né? A primeira recomendação, fiz a minha observação aqui, né? E destaquei aqui de vermelho, né? Coloquei onde é que estava lá no projeto, ó, texto inserido na página 45, da metodologia, né? Da seção 8.6.1 do projeto detalhado. E aí, isso aqui já é uma segunda versão do projeto detalhado, né? E eu tenho que inserir lá também. E beleza, com isso aqui, pode passar para frente, Ananda. Aí, com isso aqui, depois de enviar essa carta para lá, né, eles devolveram agora o segundo parecer, né? Eu trouxe para vocês aqui já a versão do segundo parecer, né? Da mesma forma, eles fazem a identificação do título do seu projeto, seu nome direitinho, né? E descrevem mais abaixo aí, se é que não está todo aqui, né? Um reporte, mas vai descrever tudo que você colocou lá você inseriu lá na plataforma Brasil, e vai te dar o veredito final, né? Ou você vai estar reprovado, ou você vai estar com pendências, né? O anterior veio com pendências, agora vocês verão que não. Passa para frente, por favor. Eles colocam tudo que você enviou, né? Aceito, 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 aceito. Aqui, assim, tudo que faltou no meu lá, né? Agora já tem. E até chegar no final. Passa para frente, Amanda, por favor. E aí, veio a aprovação, né? Aqui, se você observar, essa aqui é uma... Essa aqui eu abri, é uma telinha lá da plataforma Brasil, né? Onde eu acesso com a minha senha, né? Lá tem uma senha, um login, a senha. Aí eu acesso lá e lá eu saberei se eu estou aprovado ou não, né? Então, aqui, ó, se você observar na última linha aí, né? Aqui tem o CAI, né? O meu nome. Aqui tem o Comitê de Ética, né? O Instituto Federal de Educação de Ciências e Tecnologias da Bahia. E, no final, a situação aprovada. Ok? Então, depois né? Desse processo aí, que, na verdade, é um processo com algumas etapas, né? Essas etapas, eu fui aprovado. Agora, assim, com menos de 2 meses, né? Menos de 2 meses. Então, para mim, foi um tempo bom. Inclusive, eu já tinha um alerta para vocês também. Quando eu ingressei em março, fiz a submissão em março, eu coloquei o início da minha pesquisa lá no cronograma para junho, né? É interessante que você utilize um espaço aí de 2 a 3 meses, para que dê tempo, né? Por exemplo, pode ser que tenha muitas pendências, e aí, para você resolver essas pendências, né, é necessário que haja tempo. Também existe um cronograma de reuniões dos comitês de ética, né? É interessante que você entre é uma recomendação minha, né? Que você entre lá no site do comitê de ética, onde você vai fazer a submissão, e tente observar as datas de reuniões, para que você trabalhe, né, envie baseado nessas datas. Eu fiz isso, sim, foi bem legal, né? Porque eu consegui fazer num tempo ótimo, né? Num tempo bom para mim. Então, assim, embora eu tenha colocado início da minha pesquisa em junho, eu já posso iniciar agora em maio, né? Como de fato eu vou iniciar já na primeira semana de maio. Gente, era isso aí, né? E qualquer pergunta vocês podem fazer depois, né? Nós estaremos aqui para responder na medida do possível, ok? Meu muito obrigado.
Um alívio, né? Foi aprovado, daí que bom, todo mundo comemora aqui no chat. Vamos agora para a Inacilda, eu vou botar, na Silma, eu vou botar para compartilhar. Deixa. Meu áudio está saindo legal? Ananda, está me ouvindo? Então, estamos ouvindo, tá direitinho. Ah, ótimo. Eu tive vários problemas também, né? Problemas técnicos para entrar. Então, estou aqui com o telefone, com um monte de coisa. Então, gente, muito bom dia. Tá? Primeiro, muito obrigada pela chance de estar aqui com esses colegas maravilhosos, compartilhando mais uma vez como é que foi minha experiência. Eu agradeço muito a esse grupo de pesquisa, ao meu orientador, professor Romilson Lopes. Eu acho que ele vai virar meu eterno orientador, tanto que eu ligo para ele até hoje, de tanto que a gente conversa. E o convite para dizer como foi, né, a minha experiência com a submissão, né, desculpa, gente, é uma medicação para tomar. A gente chega em certa idade, tem um monte de medicamento, né? Daqui a pouco eu tomo. Bom, para iniciar, por favor, você pode colocar, então, no primeiro slide, por favor. Pronto. Eu fiz isso aí, gente, só para a gente ver. A Mercedes já mostrou isso aí, o Elias muito bem, que fez uma coisa bem detalhada. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer no momento em que eu fui fazer essa submissão, eu já tinha feito uma submissão anterior de uma outra experiência na plataforma Brasil, mas que não fui até o final, porque eu desisti da pesquisa, foi uma edital, é fazer a leitura das resoluções, né, resoluções de CONAN. A carta CONEP também é muito importante que a gente faça a leitura dessa carta por causa de alguns termos. O manual da plataforma Brasil, né, esse manual, ele está um passo a passo assim maravilhoso, auxilia muito como você vai fazer essas coisas. É um processo muito detalhado e é um processo que tem muita coisa para fazer, mas não é um processo. Ele é trabalhoso, mas ele não é difícil, tá? Então, eu fiz uma forma de uma pasta, toda a documentação necessária, tudo que eu precisava utilizar, todas as declarações e autorizações, e aí eu explico para vocês que, diferente dos meus colegas, eu precisei passar por 3 comitês de ética e não por um só, porque a minha pesquisa envolvia 3 instituições, tá? Eu trabalhei não só com reitores, com pró-reitores, com professores, com gestores e com a comunidade de discentes. Então, foi uma pesquisa que um pouco diferente. Então, por isso, as 3 instituições elas tinham um comitê de ética e elas foram classificadas na minha pesquisa como instituições coparticipantes e, por isso, eu não passei por um só, eu passei por 3 comitês de ética. Então, os 3 avaliaram, foram várias pendências que vieram, as pendências eram geralmente em ajuste do TCLE para atender a essa questão de serem instituições diferentes, comitês de ética diferentes, e também a revisão do projeto. O que Elias conversou aí com vocês é extremamente importante. Nesse ponto, além da ajuda do professor Romilson, eu tive também a ajuda do professor Aníbal, uma pessoa maravilhosa que realmente foi fundamental nessa revisão do projeto. Daí, nessa pasta, eu coloquei toda a documentação com a coleta de assinaturas, que foram várias, e iniciei a inclusão desses documentos na plataforma Brasil. Eu sugiro mesmo, só inicie essa inclusão quando você tiver feito todo o checklist de documentação necessária. Mesmo uma declaração como essa que o Elias disse, declaração que não vai trabalhar com material biológico, que não vai enviar material biológico para o exterior, você diz, minha pesquisa não tem nada a ver com isso, mas é necessário que você faça porque é uma norma
é um procedimento que deve ser respeitado pelos pesquisadores. Daí, eu fui até as instituições proponentes, as instituições coparticipantes, né, para poder pegar essas assinaturas, as assinaturas do orientador, e você parte para o acompanhamento do processo. A Mercedes foi bem clara ali, né, sobre aquela questão dos relatórios parciais que a gente precisa fazer no tempo que a gente disse que ia fazer, e depois o relatório final. Eu já até incluí o relatório final na Plataforma Brasil, porém, o próprio Comitê de Ética do IFBA solicitou que esse relatório fosse elaborado no modelo próprio deles, e isso eu ainda não terminei de fazer, para vocês verem. Então, eu estou devendo, né, colocar o relatório parcial que eu já havia incluído, mas que o comitê do IFBA pede que seja num modelo próprio. O comitê da UFOB aceitou, o comitê da UNEB aceitou, mas eu preciso fazer esse ajuste para o formulário próprio. Pode passar, por favor, Ananda. Então, daqui em diante, eu só trouxe algumas coisas que eu achei importante, que é o checklist, inclusive esse checklist, que foi o primeiro que eu utilizei, da Escola de Enfermagem, da UFBA, que parece brincadeira, mas a primeira vez que eu fui para a Plataforma Brasil para fazer uma pesquisa na área de administração, e o Comitê de Ética da UFBA, que responde a todas as áreas, é o Comitê de Ética da Escola de Enfermagem. Pode parecer brincadeira, mas é o Comitê de Ética da Escola de Enfermagem que faz essas análises, tá? Pode passar. Então, nós temos esses termos que são obrigatórios. Pode passar, Nanda, por favor. Né? Temos, se for para projetos de estudantes, se for para projetos que envolvam populações vulneráveis, então a gente tem que estar bem ciente do que é que está sendo pedido, do que é que a gente vai trabalhar. E nesse ponto, o Elias ele foi bastante claro quando ele trouxe toda aquela listagem ali que vocês viram. Pode passar mais uma, Ananda, por favor, porque essa resolução conangente, ela é a nossa base de trabalho, tá? Então, você tem que ter elas, não é nem uma coisa impressa mesmo, a minha está aqui até hoje, é para você checar se você já está atendendo ao que essa resolução pede, porque os comitês de ética vão avaliar por essa resolução. Passe mais uma, por favor, Ananda. Então, nesse ponto, o que é que foi importante para mim? Essa definição de quem é o proponente da pesquisa, do que é uma instituição coparticipante e quem são os participantes de pesquisa. Porque, como vocês viram, diferente dos colegas, a minha pesquisa envolveu 3 instituições e necessitou de 3 comitês de ética diferentes. Tá? Mais uma, Nanda, por favor. Então, eu fui também a essa carta, tem uma carta 0212, que é a carta da CONEP, o item 8, o item 9 e o item 10, são itens que eu precisei utilizar para trabalhar, porque quando a gente tem instituição coparticipante, se elas têm um comitê de ética, a sua pesquisa vai passar por lá também. Mas se elas não têm, aí mais adiante no item 11, vocês vão ver que a gente precisa, aí a questão da folha de rosto, né, a declaração, e no item 11, se não tem o comitê de ética, a gente precisa dessa declaração, passe mais uma aí, por favor, Ananda, essa declaração que deve ser assinada pelo responsável institucional da instituição coparticipante, se ela não tiver um comitê de ética. A gente tem que fazer essa declaração para eles assinarem, que eles concordam com o parecer que foi emitido pelo Comitê de Ética da instituição proponente. Então, como eu não precisei fazer a declaração, porque eu tive que passar pelos comitês de ética. E foi mais interessante ainda o meu trabalho, porque não foram 3 comitês, foram 6 comitês, porque tinha o comitê da instituição e o comitê
da unidade onde eu fui fazer o trabalho. Então, por exemplo, eu passei pelo Comitê de Ética da UFOB, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e passei pelo Comitê de Ética do Centro das Humanidades, que é onde eu realizei a pesquisa. 2, eu passei pelo Comitê de Ética do IFBA e precisei de um parecer do IFBA Salvador, Campo Salvador. Eu passei pelo Comitê de Ética da UNEB e precisei de um parecer do DCH1, né, que é o Departamento de Ciências Humanas da UNEB. Então, foram 6 autorizações que eu obtive, bem trabalhoso, e ainda assim eu levei o mesmo tempo, né, o processo foi o mesmo tempo que o processo de Elias, foram 2 meses. Né? O apoio que os comitês de ética dão a gente são maravilhosos. A gente é realmente uma parceria, de verdade, é uma parceria. Passe aí mais um pouquinho, Ananda, por favor. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre o manual de submissão da Plataforma Brasil. É um passo a passo. Podem pegar isso aí e você ir quadro a quadro, você faz a sua submissão de uma forma bastante tranquila. E eu trouxe isso, mais uma, Ananda, por favor, só para ver aqui o ponto onde a gente coloca a instituição proponente, é esse ponto aí, tá? Que está lá na página 5 do manual de submissão. A gente tem que ter bastante cuidado nessa parte para não pular, não esquecer alguma coisa. E mais adiante, passa aí um pouquinho, Ananda, por favor. Já lá na página 14, ou seja, somente no final, praticamente no final desse manual, é que aparece onde você vai falar sobre a instituição coparticipante e a questão da carta da CONEP, né? E aí, se o estudo, você marca essa opção de que existe instituição coparticipante, ele automaticamente a Plataforma Brasil ele reaplica o seu projeto e é ele mesmo quem envia para o Comitê de Ética das instituições que você marca como instituição co-participante. Pode passar, por favor. Então, era somente isso que eu queria falar, só complementar a apresentação maravilhosa que foi feita aqui da Mercedes e do Elias, e agradecer a vocês por essa oportunidade. Estou aqui à disposição também para tirar alguma dúvida que vocês queiram. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Inacilma. Abílio fez umas perguntas. Você quer fazer, ou Abílio? Quer falar? Elias, parabéns aí pela apresentação, bastante esclarecedora. Estendo também os parabéns aí na Silma e à Mercedes. Dicas assim valiosíssimas para a gente que ainda vai passar por esse processo, né? Mas, Elias, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse desenho do estudo, tá certo? Que você disse que se aproxima muito da metodologia, mas que você explicasse assim um pouquinho mais sobre esse desenho do estudo. E também você mencionou que foi necessária a autorização, né, da gestora da unidade escolar e que você teve que depositar esse documento. Eu acho que não ficou muito bem claro qual foi o momento que você pegou essa declaração da professora e se você teve que fazer esse depósito dessa autorização lá junto com aqueles outros documentos todos que você mencionou. Era isso. E parabéns. Obrigado, amigo. Valeu, Abílio. Olha só, Abílio, eu falei assim que o desenho de estudo, né, é bastante parecido com o resumo. Inclusive, alguns comitês de ética, até fazendo leituras por aí, né, até aceitam o mesmo conteúdo do resumo lá no desenho de estudo, ok? Só lembrando, na verdade, você não vai escrever muito, né? Você deve sempre lembrar que lá na Plataforma Brasil, está limitado, né, a 4.000 caracteres. Então, você vai fazer um apanhado geral, né,
do seu projeto. Você vai falar lá um pouquinho pouco, né? Não vai falar tudo da sua metodologia, um pouco, os principais pontos da sua metodologia, ok? Por exemplo, você fala sobre os instrumentos de coleta de dados, quais são os principais instrumentos que você vai utilizar, né? Você fala sobre o locus, você faz um apanhado, né? Um apanhado geral da metodologia, né? E do seu projeto, né? O que você acha mais importante no projeto. Eu fiz isso, né? Eu posso até depois disponibilizar o modelo que eu fiz, né? Assim, é bem tranquilo, tá? E em relação ao documento, né, de permissão, esse documento que eu falei lá é um documento de permissão para que você faça a pesquisa no local, né, que você considerou ideal para fazer a pesquisa, né? Você vai procurar ali, no caso da escola, né, o diretor da escola, é claro, bem antes de você fazer a submissão, né? Depois que você fez a submissão, não tem mais jeito, né? Antes mesmo, com antecedência, você lá, assina esse aí. O meu eu fiz assim, uns 15 dias antes, né, de fazer a submissão, procurei a diretora, ela assinou, fez, né, o documento é uma permissão, né, permitindo que você use o espaço da escola, né, use os equipamentos, né, no meu caso eu vou precisar de usar computadores, o laboratório de informática, então isso tem que estar bem claro lá, ok? E aí ela vai assinar, esse documento ele faz parte, né, do conjunto de documentos que você vai enviar, que você vai submeter lá na plataforma Brasil. Então, ele vai sim, tem que ser submetido lá, tem que ser colocado lá. E é obrigatório, né? É obrigatório isso. Okay? E nós até falou um pouquinho sobre isso aí, né? Que ela teve que fazer em mais de uma instituição, então, cada instituição que na Silma fez a pesquisa, ela certamente teve um documento desse, né, de autorização para fazer a pesquisa lá. Está respondido, Abílio? Você tem mais alguma dúvida ainda? Não, tá, ficou claro, né? É porque no meu caso, como eu vou trabalhar com vários clubes de ciências, né? Eu aí fiquei na dúvida sobre esse documento, né? Porque se eu vou ter que pedir para cada gestor da escola, Isso. certo? O gestor eu não conheço, né? Eu conheço os professores, né? Se aí eu peço aos professores, se eu posso já entrar em contato com os professores, foram algumas dúvidas que apareceram nesse sentido, né? Que em alguns momentos eu vou precisar ir até as reuniões do clube, né? Para fazer uma observação, né? Não vou interferir, mas só a observação de como o professor conduz o trabalho dele no clube de ciência, né? E aí, possivelmente, eu vou também ter que pedir, né, essa autorização ao gestor da unidade e eu não sei se é ao professor também responsável pelo clube, né? É isso, aí pintou só essa dúvida aí. Eu creio que basta pedir para o diretor, né, para o chefe geral. Ele fazendo, ele liberando para você, está ótimo. Agora você vai ter, cada local onde você passar, você vai ter que ter essa carta de anuência, né? O nome é carta de anuência. Abílio, eu já tive uma experiência parecida com a sua. E me foi pedido de cada diretor, eu ia fazer exatamente na rede metropolitana, em algumas escolas, e me foi solicitado a aprovação a carta de autorização de cada diretor. Só que eu tive que parar porque veio a pandemia, então eu não suspendi o projeto por isso, mas me foi solicitado. Silêncio total. Ficou mudo. Abílio, você está falando? Não, né? Não, desculpe, é porque eu já estou anotando aqui as dicas dos colegas. Desculpe, gente.
Kézia, você quer falar? Você colocou no chat também sobre... Isso, Ananda. Bom dia, colegas. Eu coloquei no chat porque eu estou com um processo no Comitê de Ética em trâmite, já tive a aprovação documental, né? Agora os relatores estão lendo a documentação do projeto para aprovar, né? Já está na fase, acho que, não vou dizer final, está no meio do processo. Mas como eu vou fazer ingresso em território indígena, o processo é mais lento, porque eu preciso de aprovação da FUNAI, preciso ter vacina de febre amarela, enfim, é um processo bem mais longo. E aí eu coloquei no chat que eu não conheço todos os colegas que estão online aqui assistindo, se mais alguém for ter ingresso em território indígena ou quilombola, para me chamar no WhatsApp, porque eu desconheço. Nas últimas horas que eu tive de seminário de tese, eu até perguntei também, mas não vi ninguém. E como é um processo diferente, né, exige um nível de documentação mais detalhada, né, esquema vacinal e tudo mais, eu queria conversar para a gente trocar figurinha, né, nesse processo, que é um pouco mais doloroso. Ok, Kézia, nós temos o Ricardo no programa, ele é da minha turma, né? O Ricardo acabou mês passado, ele foi aprovado, né, após 2 anos aí lutando. 2 anos, é isso mesmo, é longo o processo. Não sei se você o conhece, né? Se não, Não conheço, não. pode te Ele dar... já defendeu? Não, ele não defendeu ainda não. Ele vai aplicar a pesquisa agora. Ele foi aprovado agora, recentemente, no Conselho de Ética. O que eu escuto falar de quem ingressa em território indígena é isso mesmo, é de 1 ano a 2, por aí. Isso, ele mora aqui em Porto Seguro, né? Trabalha com comunidades indígenas aqui, né, na região. Y Casia también está Adriana Melo, que ella está haciendo un estudo na área de turismo em território indígena. Então, Adriana Melo, você também podia contactar Eu ela. conversei com ela, Mercedes, mas parece que ela não vai ingressar em território, não. Ela vai entrevistar por fora mesmo, vai fazer o circuito que o turismo já declarou como público e tudo. Ela não vai entrar em território sensível, entendeu? Então, no caso dela, acho que vai ser um pouco mais fácil. Ela não vai fazer etnografia, entendeu? Não é conviver com eles por algum tempo, não. Ah, tá. Eu coloquei ontem um livro da Amped, que tem discutido isso desde 2019, 18, 19, a questão do Comitê de Ética, porque cada caso, cada problema, cada objeto tem sua particularidade, não é? Então, Kézia, nesse livro eu não olhei, não li, né, esse capítulo, que eu consegui exatamente essa semana, ele é sobre o Comitê de Ética, todo voltado para o Comitê de Ética, e as experiências. Pessoas conhecidas e também relatos, devem ser de orientandos. Tem um indígena. Eu não li o capítulo, tá? Mas trata do Comitê de Ética em relação à experiência, deve ser relato de experiência, alguma coisa, com comunidades indígenas e quilombola. Tem, inclusive, também um outro para a infância, Ananda, que é da Coutinho, Scalabrini Coutinho, ela que trabalha com infância e vozes, e ela fala também, tem a Sônia Kramer, tem de várias, assim, um apanhado, né, de projetos de pesquisa em áreas de educação, que valeria a pena dar uma olhada nesse livro, viu? Organizado. Eu vi, prof, eu cheguei até a baixar, eu realmente só não consegui ler ainda, mas está na minha lista aqui de leitura. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Quer compartilhar alguma experiência? Ananda? Ananda, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu estou tentando ver que eu encontrei como foi que eu fiz o desenho da pesquisa, como é que foi aceito o meu até para mostrar ao pessoal como exemplo, mas eu vou colocar aí no grupo, tá? Se eu estou colocando no grupo agora, porque na época, quando me pediram, foi dessa forma que eu construí, como eu fui orientada lá pelo pessoal, e aí eu coloquei aí, tá em PDF, se o pessoal quiser dar uma olhadinha depois, tá bom? Deixei aí no grupo, consegui colocar agora. Como foi a questão brochura, o desenho da pesquisa que eles tinham
E às vezes eles pedem, e eu fiz dessa forma aí, e eles aceitaram na época que eu fiz, então eu coloquei aí. Você quer que eu compartilhe um pouquinho aqui? Eu posso compartilhar. Eu abri aqui Se as já. pessoas quiserem, tudo bem. Não, Tá? compartilhar Eu só aqui na coloquei. tela para você Então tá, comentar? pode ser. Pode ser. Porque muita gente ficou com essas dúvidas. Olha, a gente está bem pequenininho aí. Deixa eu botar aqui o meu grandão. Pronto. Deixa eu mostrar. Essa, inclusive, depois com a pandemia, algumas coisas modificaram. Tá? O meu trabalho era isso aí. Então, quando eles solicitaram o que seria para eles a brochura, né, o desenho da pesquisa, foi esse que eu apresentei. Foi esse aí que eu apresentei. Então, aí, nesse desenho, está totalmente a minha pesquisa inteira. Isso é que eles consideraram na plataforma Brasil. E depois eu tive que fazer os ajustes, porque tivemos a pandemia, né, que atrapalhou muita gente. E aí foram feitos alguns ajustes, eu tive que modificar uma parte do meu trabalho. Não pude fazer os indicadores, justamente por causa da pandemia não foi possível, e eu fiz o restante. Mas esse foi o desenho de pesquisa que eu fiz, que a minha pesquisa era tudo isso aí. Ok? Então, se facilitar para os colegas, quando eles pediram o desenho da pesquisa, foi assim que foi feito para o Comitê de Ética. Os indicadores ficaram no pós-doc, Nassim. Vão ficar com toda certeza. Como eu fiquei 2 anos e meio afastada, eu estou aguardando o prazo, passados 2 anos e meio, para tentar o pós-doc, mas por aqui mesmo para fazer esses indicadores. Ótimo, perfeito. Meu orientador eterno. Pesquisa. Meu eterno orientador, que não se livra de mim. O São Romeu só se cursou logo aí, ó. Não foi, nasceu, mas... Ele não se livra de mim, não. Não tem jeito, não. Com muita satisfação. Obrigada, professor. Obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria dizer que para o certificado, eu botei no chat, é só preencher o Google Forms, quem quiser certificado, e também para a gente ter uma noção de quem veio, acho que é bom todo mundo preencher, né? E queria agradecer a generosidade de vocês, mas eu vou passar a palavra para a professora Ana, enfim, para ela encerrar. Né? Muito obrigado, vai contribuir muito para os próximos passos, não só da minha, mas da pesquisa de todo mundo que está aqui, né? Obrigada pela generosidade, Nassilma, Elias e Mercedes, de compartilhar. Obrigada a todos e todas, a participação, e mais especialmente aos nossos colegas, né, os 3 que vieram, tiraram um tempinho do trabalho deles para se dedicar. Isso requer sempre dedicação, estudo, preparação, e a forma didática como foi colocado, não é? Os pontos aqui, que eu imagino que todos tenho acesso às informações na plataforma Brasil, no CEP também, mas a gente fica tão envolvido na pesquisa que quando vem do Comitê de Ética os questionamentos, eu confesso que a gente fica, não é, meio que, mas eu não deixei claro, mas enfim, são outras pessoas, não necessariamente da sua área, que estão lendo, né, e vai nos ajudar a encaminhar, como foi colocado aí pelos colegas, né, a pesquisa dentro dos princípios éticos, dentro do respeito, né, dentro do cuidado que é necessário. Nós que estamos aprendendo a lidar com isso, é novo, né, é novo, e nós estamos aprendendo a lidar e nos adaptar. Lembrando sempre que cada projeto, cada problema traz a sua particularidade, né? Traz o seu objeto, traz o seu participante.
Então, aqui foram só relatos de experiências, né, que valeu muito a pena. Eu realmente revi várias coisas, vários pontos que cada um colocou, cada um acrescentando e trazendo para a gente também a possibilidade de ter sucesso em tempo que eu achei. Olha, Elias foi em 2 meses, se não falha a memória, né? A Mercedes também. Então, há casos também outros que requer um pouco de atenção também, que é tudo muito novo também, eu imagino, para quem está na perspectiva do Comitê de Ética também, estudando comunidades, né? Situações novas, que os problemas cada vez mais são ainda mais diferentes, mais novos, né? E isso requer também atenção e cuidado, e zelo, que eu acredito que todo o comitê procura manter. E nós também o cuidado de tentarmos atender e aprendermos, né? Juntos com eles. A troca de experiência é sempre positiva, né? E as nossas sessões de estudo é para isso, né? O objeto dela é exatamente essa troca, a validade está exatamente em colocar um momento do tempo da gente para ouvir o outro, para aprender com o outro e para descobrir que a gente junto aprende mais e também pensa melhor, não é? Eu quero agradecer aqui, em particular, a Ananda, porque ela que está, né, organizando tudo isso. Sem essa estrutura toda, a gente não teríamos conseguido, a plataforma e tantas outras questões. Viu, Ananda? Muito obrigada. E obrigada a cada um que veio hoje, obrigada à presença dos professores, aqueles que não vieram, que também se desculparam, estão em aula. Enfim, gente, eu acho que a gente conseguiu hoje, não é, Ananda, a fechar o nosso objetivo, né? E, de qualquer modo, estamos abertos às contribuições de todos, né? O grupo de pesquisa Ensino, Aprendizagem de Ciência e o GPTEC, né? Grupo de Pesquisa em Educação e Tecnologias, agradece a todos vocês. Um grande abraço, uma boa semana a todos, e bons estudos e boas leituras. Até. Oi, gente.